Salve peixeiros com muita honra e orgulho espalhados por este Brasil e pelo mundo. Bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Embora seja uma análise um tanto que tardia em comparação com o que eu costumo fazer de análises pós-jogo, sempre logo depois do fim da partida, mas fica aí pelo menos registrado aí um pitaco do que foi o jogo entre Santos e RB Bragantino, né, pelo 25ª rodada do Brasileirão, embora que o Santos, vale lembrar, ainda tem um jogo a menos, aquele diante do Palmeiras, no início do segundo turno, que a CBF ainda vai tentar encaixar, possivelmente, aí, pelos meus cálculos, lá pelo fim de outubro, para ver, né, essa partida aí em atraso que o Santos ainda tem por fazer. Um jogo que, lógico, o torcedor santista ainda está com uma dose, né, gosto amargo, que poderia ter sido melhor do que foi. Poderíamos ter, sim, arrancado os 3 pontos fora de casa fundamentais para o objetivo ainda que é primário e fundamental, que sim, ainda é escapar, né, de um rebaixamento aí vexatório, ainda mais do que foi daquele de 2023, espero que isso nunca aconteça, nunca mais. E que, nesse exato momento, Santos aí se encontra aí como o último fora do Z4, o mais próximo, né, do Santos abaixo da tabela. O primeiro do Z4 é o Juventude com 22 pontos. E com esse empate o Santos subiu para 27. O problema é que os outros adversários diretos, também como o Vasco, né, e alguns outros aí que estão agora perto do Peixe, como o Internacional, Atlético Mineiro, inclusive uns até com uma partida a menos em relação ao Santos, estão com pontos aí adiante. A equipe, embora ainda presente agora, né, inquestionavelmente, que esse trabalho da hora sob o comando do Alejandro Vojvoda, sim, tem apresentado certos aspectos aí de evolução, ainda perduram certos vícios que vai ser difícil consertar. E é que nos custou, por exemplo, esse resultado que poderia ter sido fundamental. A equipe, lógico, deu gosto de jogar, até um certo dose de momento, veio uma equipe propondo finalmente a partida e pela primeira vez em muitos anos saindo com uma jogada construída sempre do seu campo de defesa para o ataque. Algo que eu acho que eu não me recordo, é uma equipe assim, de uma forma tão elaborada nesse início de primeiro tempo ter conseguido fazer o que o Santos fez de troca de passes até chegar finalmente ao adversário com finalizações, com jogada construída do começo ao fim. Isso se demonstra assim, realmente uma evolução. E com o Vojvoda colocando aí pela escalação inicial, em que pesa aí os desfalques, por exemplo, eu acho que fundamentalmente uma peça que ainda falta nesse time, um mais jovem no setor do meio do campo. Lógico, a ausência do nosso príncipe, a nossa divindade Neymar e todas as polêmicas à parte aí que teve em relação ao fator físico dele, né? Mas mudando, sem desfocar do assunto, é com que temos aí, por exemplo, o Benjamin e o Barreal, por exemplo, fazendo uma tabela com uma superioridade no momento que o Santos teve aí, finalmente, em raros momentos que o Santos teve superioridade do meio do campo para construir essas jogadas, as tabelias com o Benjamin sempre circulando livremente, com o Barreal um pouco mais fixo pela ponta, né, com a inversão de jogadas com o Guilherme sendo aí ainda nossa válvula de escape, o referencial em termos de finalização, e talvez esse seja o problema, por exemplo. Porém, o time apresentou-se em superioridade, porém ainda se não converteu isso em finalizações, em poder de decisão, em realmente ser um pouco mais, que a gente fala aqui, um poder matador que falta nesse time do Santos. Eu acho que não precisa nem em termos de finalizações certas, né, que ainda temos, digamos, um progresso. 18, né, ao todo, e desses 18 foram 7 ao gol. Quem via no começo do campeonato, até os vídeos, quem me acompanha um pouco mais tempo, no ano que o Santos era até então um dos piores, se não o pior time em termos nesse quesito, em termos de finalizações por partida, hoje não tem o que se discutir. O Vojvoda realmente deu um padrão de evolução nesse time, um progresso, que infelizmente deu tudo, se tudo a perder no mundo do futebol, né, que é sempre um esporte apaixonante em relação a isso. Mesmo superior, melhor na partida, o Santos acabou tomando gol em fatores que, por exemplo, aí já criticando o Vojvoda, em aspectos que se criticava no seu antecessor, o Kleber Xavier. Por exemplo, né, que quem se lembra do João Schmidt naquela partida trágica pessoal dele contra o Internacional de Porto Alegre vai entender, por exemplo. Naquela ocasião, ele teve pesadelos para acompanhar o Alan Patrick jogando num
lado que não é o pé dele, que é, por exemplo, ele é canhoto. E justo surgindo no lado direito, na qual ele foi colocado, para que o Zé Rafael tivesse talvez a oportunidade de ficar um pouco melhor, né, fazer um pouco mais de número em termos ofensivos, custou-se isso quando o Bragantino, que até então não tinha finalizado, a não ser numa jogada de bola aérea, acabou conseguindo, né, a encaixar bolas nas costas, seja pelo lado do Mike, seja pelo próprio João Schmidt, com o Lucas Barbosa pelas costas dele, fluindo livremente para fazer a abertura do placar. Então, vale aí um sinal, né? Porque realmente a gente precisa de algum recurso, de alguma outra peça, para que não tenhamos que ficar dependendo única e exclusivamente sempre do João Schmidt jogando por aquele lado, que é um fator de risco já com antecedentes. Isso nos custou essa superioridade que o Santos teve, 3 finalizações que tivemos antes da tomada desse gol, mas que no início do segundo tempo, e finalmente, outro fator aí que a gente pode dizer com um certo progresso, ver a bola chegar no nosso centroavante, que seja qualquer um, seja o Tiquinho Soares, seja agora o Lautaro Dias, que desempenhou essa função de pivô, mas conseguiu, né, receber uma bola e uma assistência praticada pelo Souza no início da etapa, com um gol de empate, um cruzamento rasteiro com ele. Feliz que a gente tenha isso mais e mais vezes, para que a gente possa fazer as bolas chegar no nosso centroavante e não depender única e exclusivamente do Guilherme. E aí, já falando dele, por exemplo, que já no primeiro tempo, ele teve a oportunidade, por exemplo, de bater de primeira, mas ele hesita demais. O problema do Guilherme é esse. Mesmo sendo referencial nesse time, ele hesita demais na tomada de decisão, justamente na parte principal, que é a finalização. Ele dá uma diferença grotesca, inclusive, no segundo tempo, quando, aí eu não sei, o atacante do RB Bragantino, já no segundo tempo, quando ele teve uma chance de um espaço semelhante ao dele no primeiro tempo, não hesitou em chutar, foi para fora, mas ele não hesitou. O problema, a falta do Santos é justamente isso. Até mesmo o gol do Bahia, o gol de virada, eu acho até, por exemplo, que ele poderia ter um pouco mais de pensamento rápido na assistência que ele recebeu para dar aí a vantagem do Santos na virada. Por exemplo. E aí surgiu aí a falha da nossa zaga, muita gente vai criticar o Luan Pérez, de fato realmente, embora tenha provocado o escanteio, acabou perdendo, né, foi uma cessão de espaço exagerada demais, mas eu acho que eu compartilho essa responsabilidade também no nosso meio do campo. Eu acho que deixou o zagueiro livre para cabecear, na nossa cobertura, não necessariamente o meio do campo, e justamente no momento em que o Lautaro Dias tinha saído. Antes do gol do empate, eles já poderiam ter feito esse gol, porque o Lautaro Dias, inclusive, estava acompanhando o jogador adversário, que a bola não conseguiu chegar a tempo, mas ele estava lá marcando presença. Ele poderia, sem sombra de dúvida, se fosse o Lautaro Dias, que já até certa altura já tinha sido substituído pelo Tiquinho Soares, poderia ter feito sombra para o zagueiro deles, não ter feito o gol de empate. E aí, o Bragantino nivelou, né, o jogo, né, com o abuso de bolas aéreas, de bolas longas pela área, pelos cruzamentos, e as mexidas que o Voivoda acabou fazendo, infelizmente não se reproduziram aí de manter essa superioridade que o Santos teve na maioria da partida, com a saída, por exemplo, do Benjamin. Eu posso dizer que, uma vez por motivos de cansaço fisicamente, aí tem uma dificuldade ainda de se adaptar ao futebol brasileiro, sem, né, aí fazer durar os 90 minutos é meio complicado. Para a entrada, esse estreante aí, que fazem piada com o primeiro nome dele, o Brahim. Né? Da mesma forma que eu não vou dizer o sobrenome do Benjamin, também não vou dizer o primeiro nome esse atacante argelino aí, que, né, falta de entrosamento, não fez uma boa partida em termos, né, de coletivo. O paraguaio, que é uma versão do Guilherme pelo lado esquerdo, mais uma vez colocando pelo lado direito, que é o Cabalheiro, embora pelo antecedente dele, naquela partida na vitória diante do Cruzeiro, não é o lado dele, mas acabou sendo acionado para substituir o Barreal também. Eu acredito que foi por cansaço. A bola não chegou, porque é um cara que corre muito, é um cara fundamental para as jogadas de contra-ataque, mas infelizmente com o gol de empate, e também porque, né, a bola não chegou muito nele, e também não tem uma característica como tem, por exemplo, a do Guilherme, embora em termos de habilidade. Mas assim, um cara que pode se pensar muito
em situações em que a gente tem um marcador a favor, mas que ele possa jogar no mesmo lado que, por exemplo, é o Guilherme. A gente ter que lembrar isso. Ele não é necessariamente o lado do Cavaleiro aí, por exemplo, né? Enquanto isso, tivemos aí depois a saída do Souza, que talvez por questões de preservar, porque ele já estava pendurado, tomou um cartão no primeiro tempo, né? E acabou entrando o Igor Vinícius, que também, da mesma forma que se criticava o Escobar, que um do antecessor colocava ele pelo lado direito, o Igor Vinícius, que eu saiba, é um lateral direito, mas foi acionado pelo lado esquerdo também, embora não tenha, vamos dizer assim, comprometido nos números finais da partida. Eu acho que o Mike fez uma partida em termos de coletivo ainda, que pesa aí, acho que chegou, falhou um pouco na cobertura do primeiro gol, mas que está começando a evoluir também em termos de ofensividade, quando ajuda para o ataque, embora o Igor Vinícius ainda tenha uma certa vantagem com relação a ele, para mim, né? Mas é uma opinião minha. E, bom, o Vojvoda poderia ter feito uma substituição, mas assim, com a ausência do bom tempo, que acho que poderia ter sido fundamental agora nesse time, que ainda sofre com essa média de idade alta no meio do campo, e eu acho que eu compreendo que ele, mesmo tendo o Ian, que é um garoto que é uma promessa do Sub-20, eu acho que eu estou muito ansioso ver ele estrear, dar oportunidade para ele no meio do campo, que precisamos muito de um setor ali mais jovem para ser mais dinâmico contra uma equipe que preza muito por velocidades, dando bolas nas costas do adversário, como aconteceu no primeiro gol deles. Então, ainda pecamos por esse quesito, precisamos ter no meio do campo mais jovem. Então, o Zé Rafael fez uma partida na média dele, um preenchedor de espaços, no momento que, lógico, com as condições físicas dele, com o histórico dele, ele poderia estar, inclusive, já com a carreira encerrada, mas está aí ainda jogando, contribuindo muito. O João Schmidt, que pesa num setor que muitos criticavam pelo antecessor, que não é o lado dele, também não posso dizer que ele não fez uma partida trágica, não, muito pelo contrário, inclusive até numa situação que a gente estava com o marcador já em vantagem, poderia ir, arriscou de fora, algo que eu sempre falo aqui no vídeo, aqui, uma equipe precisa realmente arriscar de fora, acho que foi o único no meio do campo que fez isso. E agora vamos ter a partida diante do Grêmio, uma partida realmente complicada, mas que com a torcida aí ao nosso favor, e com essa média aí, com os 3 empates e uma vitória ainda, né? O Boa Venda ainda está invicto em esse número de empates, mas que espera-se que realmente a gente faça valer a condição de mandante, conquistar os 3 pontos, para finalmente termos um pouco mais de tranquilidade nessa campanha, que tem como primordial objetivo, sim, não nos assegurar de volta à Série A. Então, agradeço mais uma vez pela compreensão e pelo apoio aí de ter inscrito no canal, e se você ainda não se inscreveu, deixa o seu feedback e também compartilhe com seus amigos aí, santistas, para fortalecer, né, a mídia alternativa, da visão, do ponto de vista daqueles que são aqueles que sentem e que têm os Santos no coração e no sangue, como este canal. Então, mais uma vez, agradeço os votos pelo apoio, obrigado e até a próxima. Santos sempre Santos,